O que chamam de complexo pantanal? Bom, o que tem nas partes alagáveis, todos os anos, nas várzeas do Rio Paraguai, ali e os seus afluentes, é uma savana, às vezes savanas sem árvores, outras vezes com árvores dispersas, mas o que predomina sobre aquelas partes não diretamente alagáveis são cerrados e cerradões, muito familiares a quem já conhece o Planalto Central. Encontram-se vestígios de matas, matas que são subcaducifólias, isto é, no auge da estação seca, uma fração elevada das árvores perde as folhas, ficando outras com as folhas amareladas, outras, depois, antes das chuvas, se cobrem de flores, umas roxas, outras amarelas, né? Aqueles nomes de piúva, etc. Enfim, é uma vegetação variada, mas que denuncia uma estação seca pronunciada. Essa vegetação, tanto a flora quanto a fauna, ela é especialmente atraente. A fauna do Pantanal é muito mais impressionante num lugar do que a da Amazônia. Porque numa área relativamente pequena, a gente vê uma quantidade imensa sobretudo de aves e animais selvagens convivendo com animais domésticos, numa convivência que serviria de um bom exemplo ao chamado homem civilizado, que é de uma estupidez enorme com os seus selvagens. Mas, na realidade, o Pantanal representa uma convergência de domínios de flora e de fauna completamente distintos, que são a amazônica, a chaquenha e a neotrópica, que é a do Planalto Central. Daí essa imensa riqueza. Mas matas mesmo, o que nós temos é muito pouca coisa. Duas situadas em confluências de rios com o Rio Paraguai, ou subafluente, são as chamadas Mata do Cedro, Mata do Fuzil, que chegam a perder cerca de 40% das árvores, perdem as suas folhas na estiagem, 30% a 40%. No norte temos a chamada Mata da Poaia, que essa, coitada, nós temos que rezar por alma, porque foi descrita por cronistas, e que deu o nome à chamada Capitania de Mato Grosso, mas que agora praticamente inexiste. Foi transformada em pasto de capim-gordura. A poaia ou ipecacuanha, que era motivo de comércio lá em Barra do Bugres, em sacos de 60 quilos, produto que era extraído da floresta pelos chamados poaieiros, isso acabou, e hoje em dia as 5 ou 6 casas de comércio vendem, uma delas só vende a raiz de poaia, uma coisa mais ou menos a 4ª parte da grossura do meu dedo mínimo, e que só uma vendia e tinha uma reserva do tamanho de um saco de pipoca. Mas esse produto foi o primeiro produto que se encontrou no mundo para cura específica da desinteria amebiana. Foi depois, com base nesse produto natural, que os laboratórios fizeram o produto sintético. E é isso que nós temos que tirar da Amazônia. Mas a galinha dos ovos de ouro aí foi destruída. E também ao sul tem a Mata da Bodoquena, que foi descrita num artigo de um geógrafo alemão chamado Kurt Hück, quando ele estava no IBGE. A Serra da Bodoquena é uma das coisas também extraordinárias, por causa da sua riqueza, não só em calcário, mas em mármores de diversas cores, brancos como o de Carrara, azul, róseo, chitado, enfim, uma variedade enorme, grutas lindas, tudo isso, essa mata, porém, que possui um grau de caducidade das folhas bastante acentuado, visto que lá a estação seca dura pelo menos 7 meses, ela está sendo, na sua maior parte, arrasada
para dar lugar a pastos de capim colonial. Então, essa mata possui o quebracho colorado, por exemplo, que é uma matéria-prima para tanino dos couros, mas tudo isso pertence à história. Os grandes inimigos do Pantanal, uns se encontram lá dentro, mais conhecidos são os coureiros, que matam os jacarés. Bom, como resolver esse problema dos coureiros? Do ponto de vista militar, com expedições, isso é uma coisa que não resolve muito. O melhor que seria era conscientizar os fazendeiros daquela região de que é também interessante criar jacaré como quem cria boi. Extremamente fácil na beira dos rios. O jacaré não é um animal agressivo, ele tem um longo ciclo vital, porém a curva de crescimento dele no início é muito rápida, ele se torna economicamente interessante a partir lá dos 7 a 8 anos. A carne do jacaré é gostosa, aqui está um que pode dar o testemunho, e a pele é válida, muito boa, procurada para a vaidade feminina, sobretudo, mas a masculina também. Então, é interessante criar jacaré. Não é uma tecnologia sofisticada. A Indonésia, por exemplo, tem fazendas de jacaré. E não creio que a Indonésia seja mais avançada tecnologicamente do que o Brasil. É preciso isolar, mas é um animal muito primitivo. Os próprios pais, na água, eles agridem os filhos nos primeiros tempos. É preciso separá-los. Né? E também, fora da água, antes de atingirem a água, que eles saem correndo logo que saem dos ovos, eles são atacados pelas aves de rapina, gaviões principalmente. É preciso protegê-los. Mas, além disso, ele é uma espécie de urubu das águas. Ele evita a poluição dos animais mortos. Os garimpos lá do norte, que tem uma tradição secular, conforme foi aqui exposto à saciedade, eu quero dizer que a campanha que eu tenho a honra de presidir, a Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da Amazônia, realizou agora no início do mês passado, aliás, perdão, estamos em setembro, no início deste mês, um congresso apoiado pela Secretaria de Tecnologia daqui do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, para a utilização da chamada Capela Venturi, em que se isola o manipulador dos efeitos dos gases de mercúrio e da poluição pelo mercúrio. Ele é totalmente recuperado, então o que nós sugerimos e encaminhamos para um congresso posterior em Brasília é que se obtivesse uma área, uma espécie de modelo em que se organizariam os garimpeiros numa verdadeira cooperativa, né? Porque a cooperativa de garimpeiros é uma mentira, ela é de donos de barranco, dos que exploram os garimpeiros, e então o governo facilitaria a utilização desse material com grande vantagem. O outro grande inimigo são as grandes lavouras de soja e de cana feitas no Planalto que drenam para aquela região. É preciso fazer uma guerra aos agrotóxicos e impedir o despejo do vinhoto. Eu acho que a mobilização da opinião pública no Mato Grosso do Sul conseguiu impedir a construção da maior usina de açúcar, que era do Grupo Ometo, aí do Açúcar União e tal, que iria empregar uma quantidade enorme, jogar uma quantidade enorme de vinhoto nessa região. Eu acho que esse problema do vinhoto já sendo resolvido de uma maneira brilhante já no Planalto Paulista e está começando a ser introduzido no Nordeste. Os agrotóxicos, há uma... Quanto aos agrotóxicos, há uma iniciativa teórica e prática iniciada por uma mulher, que aliás eu não conheço, mas que produziu 3 livros notáveis aí em São Paulo, a agrônoma Ana Maria Primavesi, que mostrou que é perfeitamente econômico e vantajoso para a ecologia a utilização dos elementos biológicos em vez de se usar os agrotóxicos. São 3 livros clássicos que ela já produziu. Então, esses 3 grandes inimigos, os garimpos, a grande lavoura de soja e cana e os coureiros, que esses podem ser
combatidos pelos próprios fazendeiros organizados que se dispõem a criar jacaré, acham que os problemas têm viabilidade de solução a prazo médio. Mas o Pantanal, além disso, é um monumento de história. História que é totalmente ignorada principalmente pelos representantes dos dois grandes estados que têm domínio político sobre aquela região. O Pantanal foi uma conquista dos brasileiros, né? Porque ele está muito além de Tordesilhas. Nós conseguimos, inclusive, sentar pé na margem direita do Paraguai. E isso à custa de um grande esforço dos nossos antepassados. E há regiões, lugares que são coisas notáveis. Por exemplo, a Fazenda Camaquã, que fica no Mato Grosso do Sul, pela qual os bandeirantes passavam rolando as suas canoas sobre toras, roliças, 8 quilômetros ou 12 quilômetros, para passar da bacia do Paraná para a bacia do Paraguai, os formadores do Taquari. Era uma fazenda fortificada inteiramente isolada no interior do Brasil no século XVIII. A outra é uma fazenda que fica a 6 quilômetros a leste de Cáceres, chamada Fazenda Jacobina, que eu tive a honra de visitar. De lá partiu o povoamento do Pantanal, de norte para o sul. De lá refluiu o povoamento quando essa região foi invadida na Guerra do Paraguai. De lá partiu a resistência e a retomada do Pantanal, quando o Pantanal foi reconquistado as forças de Urbieta. Muito bem, essa fazenda imensa, bela, com uma roda d'água, com dezenas e dezenas de quartos, está entregue a uma família lá de Cáceres, que a roda d'água está semi-soterrada na estrada, tudo abandonado, e ela ocupa apenas uma pequena parte. Não há o menor interesse nas autoridades do estado de Mato Grosso em retomar isso. A ignorância é tamanha que o Palácio de Governo de Mato Grosso se chama Palácio Paiaguá. Os inimigos acérrimos dos luso-brasileiros e que eram aliados aos jesuítas de Assunção para roubar o ouro que extraíam na região de Cuiabá. Eles fizeram guerrilhas fluviais verdadeiras, que foram difíceis de vencer. Ao passo que os índios que eram aliados dos luso-brasileiros eram os guatós, que se deixaram ingenuamente escravizar e que não tiveram homenagem nenhuma. Então, por aí a gente vê, como dizia o meu velho professor, a ignorância é atrevida porque desconhece quanto ignora. Mas nós precisamos estudar mais e mais, porque aquela região é uma das mais belas da terra inteira e que está, na sua maior parte, dentro do nosso território e que tem um futuro imenso no turismo ecológico, na pesca, enfim, no lazer, de uma beleza que causa admiração a todos os que o visitaram, sejam estrangeiros, sejam brasileiros. Muito obrigado pela atenção. Ouvir o professor Orlando Valverde é sempre um privilégio e nós ficaríamos a tarde, a noite inteira juntos ouvindo a sempre brilhante fala